Neste vídeo eu quero falar a respeito das guerras que nós estamos vendo acontecer no mundo nos nossos dias. Na Ucrânia, há quase 2 anos, a Rússia oprime um povo tão pequeno, um povo que não tem poder bélico e está muito abaixo do nível de poder bélico do seu país, da Rússia, e nós estamos vendo um massacre acontecer ali. Nós estamos vendo também em Israel a luta armada entre este país e o grupo Hamas, um grupo considerado terrorista, e realmente é terrorista pelo que eles fizeram ali na invasão ao território israelense naquele dia em que aconteceu, que muitas mulheres e crianças foram decapitadas, foram estupradas, violentadas, tiradas do meio do povo, das suas famílias, à força, na brutalidade daqueles homens preparados para uma guerra contra um povo tão frágil e indefeso. Infelizmente, isto é repugnante, isto não pode acontecer, mas acontece nos nossos dias. Dias que nós estamos lutando, buscando viver em paz, mas não conseguimos. E por que não conseguimos? Hoje nós temos também um conflito armado entre Israel e Irã, que está assim em uma escala pequena, mas acontece no dia a dia. São pessoas mortas, são casas destruídas, famílias despedaçadas, famílias que se perdem nos contatos com os seus devido ao grande poder bélico de Israel e também do Irã. Eu não quero aqui defender nenhum nem outro país, mas eu quero falar um pouco a respeito do que Jesus disse para que nós possamos viver em paz. Nós não queremos a guerra. A guerra, ela é prejudicial a um e a outro lado. Ninguém pode ser beneficiado por uma guerra. Ao final, conta-se como vitória aquele país que derrotou pelo poder bélico o outro. Mas isto, na verdade, não é vitória, porque há perda dos dois lados. O homem militar, ele é jogado à frente do fogo cruzado e ele é desconsiderado como ser humano, porque ali nas guerras eles protegem os civis, esquecendo-se que os militares também têm famílias, têm amor, têm coração, têm alma. Eles se esquecem que aqueles militares que estão ali na luta estão apenas representando as suas famílias num trabalho que eles nem gostariam de realizar, mas infelizmente são empurrados, são jogados a realizarem este trabalho de defesa do seu próprio país, de defesa da sua própria família, da sua terra, das famílias da nação do seu país. E eles são desconsiderados, porque quando nós vemos falar em civis, protegem-os, mas não buscam a proteção dos militares, como se eles não fossem gente, como se eles não tivessem famílias, como se eles não tivessem coração, como se eles não tivessem amor ao seu próximo. Mas grande parte daqueles soldados que estão ali tem pai, mãe, irmãos e irmãs, tem esposas, filhos e filhas. Mulheres têm seus maridos, filhos e filhas também. Mas eles são desconsiderados, infelizmente. Mas infelizmente o mundo tem que acontecer, as coisas no mundo têm que acontecer desta forma, porque se não existissem os militares, também não existiria defesa. Seria muito bom se não houvessem as guerras, mas infelizmente elas acontecem e nos nossos dias sufocam famílias inteiras, sufocam uma nação inteira, oprime uma nação inteira. Isto porque nós muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro Deus que organiza, que domina sobre toda a terra, e nós não o respeitamos, nós não o consideramos. Vejamos o que Jesus falou quando há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos, esteve na terra, e ele falou no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 43
alguns versículos a seguir, 43 e 44, disse Jesus o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam, orai pelos que vos maltratam. Eu vou voltar a leitura aqui para ficar mais exata. Ouvistes o que foi dito, é o versículo 43 do capítulo 5 de Mateus. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. 44. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. As guerras, elas acontecem exatamente pela falta de amor ao próximo. Nós temos um desentendimento com o nosso próximo e por causa deste desentendimento, nós esquecemos todo o lado positivo que há naquela pessoa e ela passa a ser nossa inimiga e nós, a partir daí, não desejamos mais o bem àquela pessoa. Nós só desejamos o mal, contrariando o que Jesus disse. Amai a vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos maldizem, pelos que vos maltratam, para que sejais feitos filhos de Deus. Aí nós nos consideramos filhos de Deus, como aqui no Brasil existem pessoas que são a favor de Israel, estão orando, fazendo campanhas em favor de Israel, mas estão desejando o mal ao povo do Irã, estão desejando o mal ao povo da Palestina, quando na verdade não deveríamos desejar o mal nem mesmo ao povo do Hamas e nem mesmo ao povo do Hezbollah. Nós precisamos desejar o bem a eles, que Deus abrande e acalme os seus corações, pois assim eles deixarão de cometer o seu terrorismo e passarão a ser pessoas do bem. Mas quando nós abandonamos as pessoas, quando nós maldizemos delas, quando nós amaldiçoamos as pessoas ou a pessoa, elas ou ela deixam de ser pessoas do bem, se distanciando cada vez mais para o mal. Mas se nós cumprirmos o que Jesus disse na sua palavra, veja, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de Deus. É porque ele sabe, Jesus sabe, que se nós amarmos o nosso próximo, nós o tornaremos pessoa melhor. Se nós amarmos as pessoas que nos são próximas, nós as tornaremos pessoas melhores. Mas se nós a odiarmos, as tornaremos pessoas cada momento piores. Porque a pessoa que é amaldiçoada, ela nunca vai conseguir trazer para si o bem, porque nós a amaldiçoamos. Agora imagine uma nação toda desejando o mal a outra nação. Esta nação não tem condições de prosperar, de ser feliz, mas também a nação que odeia não será feliz, não prosperará. Se nós pedirmos a Deus que abrande e acalme os corações do povo de Israel e também do povo do Irã, que Deus acalme e abrande os corações do povo russo e também do povo ucraniano, principalmente dos governantes, se nós pedirmos a Deus que acalme, que abrande os corações dos homens, soldados armados do Hamas e também do Hezbollah e de outros grupos terroristas que existem por aí, nós estaremos contribuindo para o nosso próprio bem. Nós estaremos contribuindo para o bem deles, porém, em primeiro lugar, para o nosso próprio bem. Porque se eles se converterem ao bem, todos nós seremos beneficiados. Mas quando eles se tornam pessoas arraigadas no mal, nós seremos prejudicados pelo próprio mal que está neles, porque o mal que está neles se voltará contra nós, porque nós nos tornamos inimigos destas pessoas.
E Deus que vê todas as coisas acontecendo, que conhece as nossas mentes, que conhece os nossos corações, que conhece o nosso espírito, a nossa maldade ou a nossa bondade, ordena todas as coisas. E quando nós desejamos o bem, ele ordena para nós também o bem. Mas se nós desejarmos o mal, ele poderá até não ordenar o mal, mas ele não ordenará o bem em nosso favor, porque estamos com um coração maldoso, com um coração corrompido, manchado, maculado pela maldade, pelo desejo de vingança, pelo desejo de morte, de sangue derramado. Nós precisamos combater isto se quisermos viver em paz. Foi o que disse Jesus, para que sejais filhos do Deus Altíssimo ou do Deus que está nos céus, que habita os céus. Oremos em favor das nações que estão em guerra hoje: Rússia, Ucrânia, Israel, Irã, e também, por mais que repudiamos, oremos em favor do povo do Hamas e também do povo do Hezbollah, dos palestinos. Precisamos orar. Vamos fazer uma breve oração em favor deste povo? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço neste momento, acalme, abrande os corações, principalmente dos governantes russo, ucraniano, israelense, iraniano e dos homens que compõem os grupos Hamas, Hezbollah e outros que praticam o terrorismo. Abrande, acalme os corações destes homens, Senhor, para que haja paz no meio deles e que a paz que houver neles se espalhe também para todas as nações que compõem este universo que o Senhor criou. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.